queridos irmãos, irmãs, leigos e leigas da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Jaqueira. Quero dar esse depoimento, testemunho do quanto então eu fui feliz quando vivi e partilhei com vocês a experiência de pároco ali em Jaqueira. Então, estou aqui com Dona Creuza. Ela vai nos contar um pouquinho da história, como era antigamente a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui com o senhor Ricardo Guerra, ele que tem o privilégio de morar do lado da paróquia e acompanhou de perto esses 25 anos. Como foi que começou a sua caminhada na igreja? Olha, a minha caminhada, minha família toda é da Igreja Católica. Me batizei aqui no Colégio São Joaquim. Sempre teve festas, em sítio, nas fazendas. E, para começar, o Pai Nosso, quem me ensinou foi meu pai. Eu, criancinha, a gente ficava de noite e meu pai sentado na rede, na sala, e botava a gente tudo sentadinho para rezar antes de dormir. Aí ele ensinava aos filhos todinho. Senhor Ricardo, como começou a sua caminhada na igreja? Eu acho que desde o ventre da minha mãe, né? Que ela é muito católica e quando eu nasci ela me conduziu à igreja católica, apostólica romana, estou lá nela até hoje. Sou praticante, gosto da religião católica. A minha caminhada na igreja começou quando eu saí de casa. Em casa eu já rezava, meu pai e minha mãe me ensinaram a rezar. Era difícil perder um terço, gostava de rezar realmente. Mas depois que saí de casa, isso aumentou. Eu morei em Altinho, eu morei em São João, eu morei em São José da Laje, eu morei em Vila Nova, eu morei na usina Água Branca. Em todas essas áreas que passei anos, fazia parte da igreja, era sempre convidado para rezar texto. A senhora participava de algum movimento da igreja? Vivia na igreja, aí tinha até coral a gente tinha na igreja. Aí cantava a ladainha todo ano, a ladainha no mês de maio. Como esse povo todinho, que até hoje tem gente que participava do mês de maio com a gente, era bonito. O senhor participava de algum movimento da igreja? Eu tocava órgão no coral, né? Quando Jaqueira ainda não era cidade, né? E depois Jaqueira passou a cidade e tal, e eu fui para outras funções e tal, e hoje é outro coral, né? Rapaz, eu toquei aqui até quando eu fui transferido para Teresina, no Piauí, em 85, mais ou menos, 84, 85, foi. O padre era o Padre Eduardo. Ele gostava muito de celebrar missa aqui em Campal, o Padre Eduardo. Os grupos que eu participo é os que eu participava. Eu sou ministro da Eucaristia há muitos anos. Eu também. Muito antes dela paróquia. E ainda sou porque o padre que está aí não me tirou ainda, eu ainda sou. Rezar terço sempre. Hoje não, porque não tenho mais condição. Sou quem faço a palestra de batismo, eu e Cícera e Hugo. Nós três, é quem faz a palestra de batizado. Conta um pouquinho pra gente sobre a construção da igreja. Essa construção da igreja, a obra foi do doutor Rafael Ângelo Pellegrino. Ele era engenheiro civil e desenhou a igreja. A igreja, pelas características que eu vi da planta, essa igreja era para ter 2 torres e uma parte de primeiro andar, onde ficaria o coro, né? Porém, ela foi construída apenas com uma torre, né? Desenhou essa igreja, fez a planta, e o irmão dele, o seu Miguel Pellegrino, foi quem a construiu. Isso aí eu não vi, mas minha mãe viu, né? Era a construção. E a igreja de então era tão pequena que quando chegava, por exemplo, as festas de Nossa Senhora Aparecida, era celebrada a missa campal, de frente à igreja. O altar era feito nos degraus da igreja, e o público ficava, e os fiéis ficavam ali no adro da igreja, porque não cabia todo mundo dentro da igreja, né? Então tinha a procissão, da parte da tarde, 4 horas, e depois a Santa Missa em pátio aberto, né? Celebrado pelos sacerdotes. Essa igreja é quase da minha idade.
Minha tia, quando foi construída a igreja, a minha tia se casou nessa igreja sem rebocar e sem porta. Como era a festa da padroeira antigamente? Era um festaço, minha filha. Era um festão, né? Era muita gente, era todo mundo concorrido dos engenhos, dos sítios, para vir para a procissão, principalmente para a procissão. Era assim, sempre tinha os noiteiros, né? Tinha a festa, o pessoal fazia a procissão, era bonita à tarde, e muita gente, era muito participada. As lojas se fechavam, todo mundo vinha para a igreja, todo mundo queria pegar no andor, e a gente sempre estava arrumando, e eu sempre arrumava o andor também. O São Miguel Pelegrino, ele contratava bandas de música do Recife para vir tocar aqui, a banda da Polícia Militar, a banda da Rede Ferroviária, que ela tinha uma banda também, vinham tocar, passava a noite toda tocando aqui. Tinha ali em frente da padaria, um daqueles novos supermercados ali era uma padaria, sabe? Pertencia a São Miguel Pelegrino. Aí fazia um coreto para a banda de música tocar em cima, sabe? Porque não existia som naquele tempo, né? A festa era lá, no coreto. Coreto grande, assim, também dessa sala, assim, mais ou menos, é o maior. E muitas vezes São Miguel é como se fosse o prefeito daqui, né? Ele mandava buscar banda de música da Polícia Militar, ele pagava. Ele fretava um vagão do trem só para trazer a banda de música. O vagão ficava aí para voltar no outro dia com os músicos quando o trem passasse passageiro de manhã. Ele bancava tudo, alimentação, estadia, tudo, comida, tudo, bebida para esse pessoal. E vivemos tempos felizes ali, uma paróquia muito viva, muito ativa, mesmo com Maraial, mas procurei ali vivenciar bem com o povo a padroeira. E fazíamos uma novena, cada dia eram convidados padres para celebrar, porque não podia assumir tudo. Foram experiências muito marcantes na minha vida e na vida paroquial. Ali tivemos então o Bom Pastor, uma comunidade muito viva, começou a surgir São José e começou assim então a paróquia de Jaqueira, aliás, a comunidade de Jaqueira tomar então assim um vigor muito grande. A igreja aqui, antigamente, era uma situação muito difícil, só tinha a capela. Então aqui faltava muita coisa. Aí que antes da ampliação, tinha gente que queria tirar a igreja daqui. E me doía o coração. Eu fiquei 2 anos esperando essa igreja ser renovada. Aí o pessoal queria fazer uma avenida no lugar da igreja, vindo lá da pista, né? Para passar aqui. Então a igreja ia se acabar, a igreja. E a capela já estava caindo. Faltando 2 anos para mexer na igreja. Aí um político veio e perguntou: Creuza, fique do nosso lado. Aí a pessoa insistiu, aí eu disse assim, eu fico, só que se você ajudar a fazer a igreja. Foi, porque Padre Eduardo pedia para essa pessoa começar, mas essa pessoa disse, eu não posso, que era uma pessoa normal da comunidade, né? Depois houve a reforma ficou a cargo da senhora Creuza Basioto, ela que tomou a frente e reformou a igreja, ampliou, né, largueceu mais a igreja, aprofundou um pouco mais também. Ela ficou porque já não estava comportando a quantidade de fiéis, como já hoje já está pequena, né? O recinto já está pequeno. Aí nisso eu também participei, né? Desse trabalho, dessa nova ampliação da igreja. Aí quando foi depois, né? Eu fiquei cuidando da igreja. Aí Padre Brito viajou de férias a São Paulo e eu passando, a irmã disse, ô Creuza, tá faltando brita. Aí eu disse, faltando brita, e agora? Aí ele disse, ô Creuza, olha isso, vê isso. E não é que eu fui comprar a brita, e numa quinta-feira eu comprei. Aí desse dia para cá, aí doutor Armando me chamou e disse, olha Creuza, agora é contigo.
Aí ele ajudou, né? Ajudou a fazer a primeira parte. Quem me ajudava muito era Luzinete, que já se foi, Luzinete Novakoski. Leda disse, Creuza, quando eu olho para essa igreja é tua cara. Muita gente diz assim. Era suor, chuva e lágrima nesse pedacinho aqui. Eu trabalhando, botando areia para dentro. Tem umas fotos que eu olhava para ela quando estava parada, esperando o verão chegar. Aí eu pedi a Deus, eu dizia, Deus, não deixe que a igreja caia. Não deixe que a igreja caia. Eu sempre estava conversando com Deus e na certeza que Jesus não deixava a igreja ficar de volta caída. Porque parecia uma ruína, né? A igreja todinha levantada e sem acabamento. Aí era dureza. Mas a gente fez e muitos participaram. Eu nunca desisti de estar dentro da igreja. E Jesus no comando. Não tem melhor testemunha que ele, não né? tem melhor testemunha. E a igreja está aí, eu gosto de olhar para ela. É bem interessante a história que a senhora contou, né? Porque muita gente não sabe que a igreja ia ser derrubada e a senhora fez de tudo. Com fé e persistência, não deixou que isso acontecesse. Foi. E tá aí a vitória, né? É. Mais tarde teve a necessidade de fazer dela uma paróquia. E Dom Acácio, então, me chamou, fui lá na paróquia e tornou, então, Jaqueira paróquia. E eu lembro que esse dia era um 12 de outubro. E, naquela tarde, ele também nomeou, então, o seu pároco, que foi Monsenhor Eduardo. Depois que aqui passou a paróquia, foi tudo organizado, a festa da padroeira, dia 12 de outubro. Um pouco tempo depois, então poucos anos, 3 anos depois, eu voltei para a paróquia, agora como pároco de novo. Eu fiquei sempre na igreja, ajudando, até na igreja, quando era Padre Brito, que Padre Brito fazia, Teca, você vai fazer isso, eu faço, arrumar a igreja. Eu e Dona Maria de Severina Amaro, era eu e ela e a outra. Quem era a outra? Era 3. Nós passamos bem uns 9 meses arrumando a igreja. E a vida pastoral, então, ela continuou agora de uma maneira mais intensa, porque já era paróquia. Eu e Gel e um grupo também de mulheres. Dona Maria Cabral, Comadre Noemi, Fátima de Zé do Posto e muitas outras pessoas. E um grupo de jovens, moças, que nos acompanhava e nos ajudava, inclusive o Padre Adriano fez parte também. E isso foi uma maravilha, só você vendo. Fale um pouquinho dos padres que passaram, o senhor lembra? Lembro. O primeiro padre que eu conheci, inclusive eu fui coroinha dele, foi Padre Carlos Perdesini, que ele era dos Salesianos e estava no São Joaquim. E ele sempre vinha celebrar a missa aqui. O transporte dele era uma burrinha branca, a gente já conhecia, né? E eu era coroinha. Quando o padre celebrava assim, na hora da consagração, aí levantava um pouquinho a túnica assim atrás, como se ele estivesse flutuando, né? Aí quando Dom Acácio tomou posse, 1 ano, foi 2 anos depois, o Padre Eduardo chegou. Ele e Padre Franco. Vieram os dois da Itália. O Padre Eduardo, muito jovem aqui para o Brasil, né? Ficou muito amigo do Padre Perdesini, que ambos eram italianos, né? E Padre Perdesini, quando houve a criação da diocese, falou com Dom Acácio, que foi o primeiro bispo, pediu para que ele deixasse o Padre Eduardo tomar conta da igreja, né? Ficar na igreja de Jaqueira. Aqui até então nós éramos distrito de Maraial e não existia a paróquia, né? A paróquia veio quando Jaqueira passou a cidade 3 anos após, né? Aí nós passamos Jaqueira, que hoje está completando 25 anos, né? Agora no dia 12 de outubro, né? Sua Eminência, o Bispo Dom Acácio veio, da posse, Padre Eduardo, né? E depois veio outros padres, veio o Padre Jorge, veio o Padre Brito. Então ali fiquei durante um tempo. Com a minha saída de Jaqueira, veio então o Padre Expedito, que continuou também com então as 2 paróquias. Veio o Padre Valbir e estamos hoje com o Padre Glauber, à frente da paróquia. E por sinal, um homem muito trabalhador, muito competente naquilo que ele faz, tanto do lado
como sacerdote, como administrador da paróquia, né? Padre Glauber está sem pareia. Pode acreditar. Ó, ele não é 10, não, ele é 100. Experiência boa. Eu lembro que as festas de Jaqueira era bem interessante, porque as comunidades todas então faziam então essa comunhão com a matriz, mesmo comunidades pequenas, mas faziam uma grande comunhão. E isso enriquecia muito a vida pastoral. E nessa vida pastoral tinha pessoas como o seu Pedrosa, Dona Terezinha, seu Gel, tinha também Nazaré, Dona Cícera, tinha Noêmia, Dona Maria do Padre. Eram pessoas que viviam ligados ali diretamente. Tinha Creuza, que assumiu um bom trabalho, a própria Malila também trabalhavam. Foram períodos muito bons. Tinha também o pessoal, Fátima Nova Cos, que estava ali também presente. Tinha gente boa mesmo ali. Foi um período muito bom mesmo, para mim e para a vida paroquial. Eu acho que hoje o Padre Glauber está alegre, graças a Deus, está feliz da vida, porque é uma paróquia muito viva e celebra bem então a sua fé. Isso a gente vê nas festas então da padroeira, como é uma paróquia viva, empenhada, um povo muito participativo. Isso é muito bom. Uma experiência que marcou meu ministério esses 30 anos, quando eu experimentei também, né, a alegria, o amor daquele povo, né, as alegrias também, as angústias e tristeza, mas num sinal de esperança. Isso foi muito bom. Mais um ano já estou me preparando. No dia 12 eu estou de volta e, se Deus quiser, estarei na festa. Quero participar. Eu faltei uma. Eu posso perder qualquer... Mas a festa da Santa eu estou de dentro. Mas as festas que mais conquistou o povo foi na época no tempo de Dom Henrique. Era mais populosa a festa, porque o povo admirava muito o Dom Henrique. O senhor teria alguma foto da igreja para mostrar? Tenho sim. Eu vou mandar para vocês. Então vamos ver junto, pessoal, as fotos que ele tem para nos mostrar. Viemos aqui na residência de Dona Creuza e ela vai nos mostrar algumas fotos da ampliação da igreja quando ela se tornou paróquia. Eu tenho algumas fotos. Para mim elas são importantes porque faz parte, né, na nossa a ampliação. Então vamos ver juntos essas fotos.
Gostei muito das fotos que Dona Creuza mostrou. Como vocês acompanharam junto comigo, né? Muito bonita a ampliação da igreja, cada tijolo sendo colocado, cada parede sendo levantada. É muito interessante, né? Para mim, especialmente para mim que sou jovem também, que não pude acompanhar esse momento pessoalmente, ver essas fotos foi muito gratificante. Senhor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe sempre. Amém, nós todos. Dona Creuza, muito obrigado por sua participação. Foi muito bom conversar com a senhora e saber um pouco da sua história. E eu também agradeço vocês me procurarem, né? Porque eu amo Jaqueira e amo mais ainda a nossa paróquia. Que Deus abençoe a senhora e que Maria sempre a cubra com seu manto e continue assim, sempre persistente, que nunca desista do seu objetivo. Amém. Então, eu sou muito grato por fazer parte da história de fé da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Jaqueira. A todos eu desejo uma boa festa e que Nossa Senhora interceda por cada um dos paroquianos e que Nosso Senhor os abençoe a todos. Um abraço.